A palavra do Senhor em João 14:6, texto muito conhecido, diz assim a palavra de Deus: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, nós cremos na Tua palavra, nos sentimos felizes onde o Teu Espírito está presente. Nessa hora, Deus, nós queremos nos colocar mais uma vez como instrumentos do Senhor, pela Tua misericórdia, para a Tua honra e para a Tua glória. Nada ocupa a nossa mente nessa hora, a não ser, ó Deus, o desejo de cumprir com a missão para a qual viemos, pregar Jesus Cristo como Salvador. Abençoe, ó Deus, a igreja de Campo Limpo, lá em Campos dos Goitacazes, a igreja Batista Pelinca, e toda a igreja que com seriedade prega Jesus Cristo como Salvador. Que a Tua bênção possa fazer-se presente. E que nesta noite, ó Deus, Tu possas operar aqui em cada coração, mediante o Teu querer, porque a Bíblia diz que o Senhor faz aquilo que bem lhe apraz. A Tua palavra diz que o Teu desejo é que todos sejam salvos. Por isso, Espírito Santo, essa é a Tua hora. Eu só posso transmitir a palavra, mas conto com a Tua atuação, para que muitas vidas nesta noite entreguem-se ao Senhor Jesus. Em nome de quem oramos nesta hora com alegria. Amém. Não sei se os irmãos já perceberam que há pessoas que não são parentes, mas que são tão parecidas. E nós chegamos a olhar para aquelas pessoas e ficamos meio que intrigados. Eu conheço essa pessoa. Eu conheço essa pessoa. E ficamos buscando pela memória para descobrir de onde nós conhecemos uma determinada pessoa. E muitas vezes chegamos à conclusão de que nós não a conhecemos, mas conhecemos alguém com quem ela se parece muito. Enfim, na vida é assim. Muitos homens e mulheres cujos nomes entraram para a história têm semelhanças em seus feitos, semelhanças em suas palavras, semelhanças nas palavras que proferiram ao longo da sua vida, semelhança na personalidade que apresentam, na bandeira política que abraçam, nas filosofias que defendem. Portanto, hoje, eu quero bater um papo com você em nome de Jesus, a respeito de alguém incomparável, maravilhosamente inigualável. Eu e essa querida igreja queremos lhe falar a respeito de Jesus Cristo. E não há assunto mais nobre, não há assunto mais urgente do que falar a respeito de Jesus. Isso porque Jesus é único. Há um cântico antigo, lá na igreja eles falam que eu vivo tirando do baú, né, direto do túnel do tempo. Do túnel do tempo quer dizer lá de 62, 68, né? Tem gente aí do meu tempo. Há um hino lindo que nunca vai deixar de ser cantado, porque ele é extremamente bíblico e pura adoração, que diz: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é único. Você pode ter encontrado ao longo da tua vida muita gente parecida, mas ninguém é igual a Jesus. Por isso eu quero conversar com você sobre Cristo, somente Cristo. Você pode repetir? Cristo, somente Cristo. Cristo, somente Cristo. Alguém afirmou a respeito de Jesus, como Ele, só Ele, Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Cristo, somente Cristo. Por quê? Em primeiro lugar, porque Ele é único em afirmações incomparáveis sobre si mesmo. É complicado esse negócio de você falar de você mesmo. Isso é meio comprometedor.
Mas Jesus é único em afirmações incomparáveis sobre si mesmo. Nós não encontramos a lista dos eu sou dos outros líderes religiosos. Não existe uma lista dos eu sou nos outros líderes religiosos. No entanto, só Jesus pôde afirmar uma lista imensa de eu sou, uma lista inatingível, uma lista inigualável. No Evangelho de João, nós encontramos uma série de testemunhos de Jesus Cristo sobre si mesmo. Quem está ligado, diga aleluia. Por exemplo, em João 6,35, ele disse: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Em João 8,12, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus! Lá em João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Você pode dizer amém? Amém. João 10,11, na lista do eu sou, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Lá em João 11,25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode dizer aleluia? João 14,6, que acabamos de ler, diz: Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E lá em João 15,1, ele ainda disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa lista de tantos eu sou, proferidas pelo próprio Jesus, eu quero destacar nesta noite João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso? Só Jesus disse, só Jesus pôde dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para o céu, a não ser Jesus. Ninguém preparou o caminho para nós chegarmos ao céu como Jesus o fez. Buda não disse, em momento algum da história você encontra Buda dizendo ser o caminho. Aliás, no budismo, a pessoa é quem se salva, praticando boas obras, atitudes corretas, etc. É a autossalvação. Allan Kardec não disse, eu sou o caminho. Aliás, os seus seguidores creem na salvação pelas obras. No hinduísmo, é a mesma coisa. Há cerca de 300 milhões de deuses. E eles, nenhum deles, pode salvar ninguém. Maria, Pedro, José, Agostinho, João, Judas e outros 1000 que foram canonizados, nunca puderam dizer, eu sou o caminho para o céu. Só Jesus disse, eu sou o caminho. Mas Jesus não disse, eu sou mais um caminho. Não. Jesus também não disse, eu sou um caminho a mais, entre tantos outros que são apresentados pelas religiões e seitas. Não. Jesus assumiu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus. Aleluia! Pode aplaudir a verdade e o Senhor da verdade. Aleluia! Enquanto existe uma seita que prega que fora da caridade não há salvação,
A Bíblia relata em Atos 4:12, fica ligado aí. A Bíblia relata e os crentes pregam, Atos 4:12, que em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, aqui entre nós, pelo qual possamos ser salvos. Eu quero dizer para você nessa noite, que você entrou aqui, porque Deus, através do Espírito Santo, quer te colocar no caminho. E o caminho é Jesus. Talvez você diga, eu vim porque eu ouvi dizer que a Terceira Igreja Batista de São Mateus é uma igreja alegre, eu estou precisando de um lugar alegre. Amém. Talvez você diga, eu vim porque um vizinho me convidou. Legal, seu vizinho gosta de você. Talvez você diga, eu vim porque os meus parentes são daqui, então eu quero estar aqui. Isso tudo aos olhos humanos, mas no mundo espiritual, que nós não podemos enxergar, você está aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Você está aqui nessa noite porque tem uma avó e um avô que oram por você. Você está aqui nessa noite porque Deus ama você. E você precisa estar no caminho. E só Jesus é o caminho. Diga Cristo, somente Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite você está conhecendo o caminho. E é muito importante você conhecer o caminho. Na vida espiritual também é assim. As pessoas no mundo, no Brasil, talvez aqui em São Mateus, lá em Campos acontece isso. As pessoas estão perdidas. São tantas placas, tantos outdoors, tantos caminhos. As pessoas não sabem para onde elas vão. Existem muitos direcionamentos à beira das estradas. Todos eles indicando, vá por ali, aquela é a igreja certa. Venha para cá, essa igreja aqui é melhor. A igreja boa é aquela lá que prioriza a cura. Fique aqui, a verdade está somente aqui. Todas as outras igrejas estão erradas. Aqui temos visão de Deus. E o pecador fica olhando aquele monte de propaganda. E eu fico me colocando no lugar desse pecador perdido. Acho que eu também estaria pensando assim, onde está a verdade? Onde está o caminho? A outra diz, prosperidade financeira é aqui. Existem alguns discursos que são propícios a lotar a igreja. A teologia do triunfalismo, que só fala de vitória, de vitória, de vitória. E nós precisamos crer num discurso que fala de fidelidade, de fidelidade, de fidelidade. De amor a Deus sobre todas as coisas. Mas o que eu quero te dizer é que diante de tantos anúncios, o pecador fica ainda mais perdido, confuso, sem saber o caminho. E é preciso que alguém lhes indique o caminho. E nessa noite, eu não estou lendo um livro escrito pelo pastor Adonias. Nessa noite eu não leio um livro escrito pela presidenta do Brasil. Nesta noite eu não leio um livro escrito pela pessoa mais famosa que você já ouviu. Mas eu estou lendo o livro dos livros, o mais antigo, o mais atual, o mais vendido. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, onde Jesus diz, eu sou o caminho. Só Jesus pôde dizer, eu sou o caminho. O que se fala sobre o Confúcio? Que ele foi o mais famoso filósofo e pensador político da China. O que se fala sobre Maomé ou Muhammad? Que ele foi um líder religioso, fundador do islamismo. O que é que você ouve falar sobre Allan Kardec? Que ele foi o codificador da doutrina espírita. Mas quando se fala de Jesus, lembra-se, ô glória, lembra-se que ele não foi, mas que ele é o Filho de Deus, que morreu na cruz para te salvar dos seus pecados. Dos líderes religiosos do passado, se fala a respeito do que eles foram,
de Jesus, o Jesus da Bíblia, nós falamos a respeito do que Ele é, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Ele é o que era, o que é e o que há de vir, glória a Deus. Ele é o caminho que nos leva a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Também na lista dos eu sou de Cristo, eu quero destacar que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. Ninguém na história pode dizer isso. Ninguém na história, o mais santo, cuja história você conheça, que mereça sua admiração, pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ninguém pode dizer assim. Somente Cristo Jesus. Aleluia. Além do mais, é fato histórico, querida igreja, querido convidado que está aqui nessa noite, é fato histórico, incontestável, que nenhum grande líder, nenhum fundador de religião anunciou que morreria e em seguida ressuscitaria. Meu Deus, só Jesus Cristo. E o que Jesus anunciou, vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia, se cumpriu. Nem Maomé, nem Buda, nem Allan Kardec anunciaram que ressuscitariam, porque eles não tinham poder para isso. Até hoje, nenhum deles se levantou do pó da terra. Os seus túmulos permanecem ocupados, mas o túmulo de Jesus Cristo está vazio. Louvado seja o nome do nosso Deus. Jesus deixou bem claro, e você pode aplaudir mesmo, porque você está aplaudindo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, único, inigualável. Jesus deixou bem claro que é o único que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Jesus é o único que tem poder sobre a sua própria vida. Ele disse: porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Você está ligado aí? Diga glória, amém, glória a Deus. Jesus disse: tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. João 10, 17 e 18. Eu estou falando para você nesta noite, papo sério e reto: Cristo, somente Cristo. Você pode repetir? Cristo, somente Cristo. Porque ninguém pode dizer verdades inigualáveis a respeito de si mesmo, incontestáveis a respeito de si mesmo, como Jesus. Só Jesus, o Filho de Deus, poderia afirmar tal coisa. A ressurreição de Jesus Cristo o coloca em uma posição isolada, única, infinitamente acima de todos os líderes religiosos ou espirituais da humanidade. Todas as outras religiões estão apoiadas em homens falíveis, limitados, vencidos pela morte. Só o cristianismo tem um líder que venceu a morte, que permanece vivo hoje e para todo sempre. Os restos de Maomé se encontram em um sepulcro na Arábia Saudita. Os restos mortais de Allan Kardec estão em um cemitério em Paris. Chique, né? Confúcio está enterrado na China. Os restos mortais de Buda foram espalhados por diferentes lugares da Índia. Mas o túmulo de Jesus Cristo está vivo. Aleluia! Porque é Cristo, somente Cristo. E é esse que você tem que levar no teu coração. É esse que você tem que levar para a tua casa. Cristo, somente Cristo. Primeiro, porque Ele é único em afirmações incomparáveis sobre si mesmo. E segundo e último lugar, porque Ele é único em uma personalidade incomparável. Que homem é esse? Meu Deus! Que homem é esse? Cujo colo nós vamos deitar a nossa cabeça se o temos hoje como Salvador da nossa alma.
Ele é o único em uma personalidade incomparável. Há muitas pessoas parecidas. Uma senhora que conheceu a minha mãe, lá nos anos de 50 e tanto, depois nunca mais viu a minha mãe, encontrou comigo quando eu tinha meus 17, 18 anos, não me conhecia, me ouviu pregar e me chamou depois e disse: por acaso, você é parente de uma mulher chamada Esther Silva? Eu disse: sou, é minha mãe. Ela disse: só podia. Muitas pessoas são parecidas, mas nenhuma personalidade se compara a Jesus Cristo. Quem está ligado, diga aleluia. O adorador Ademar de Campos canta um hino que diz: ninguém há igual a Jesus. Ninguém há igual a Jesus. E eu quero pontuar para você que ninguém há igual a Jesus na sua grandeza. Quem está ligado, diga glória a Deus. Ninguém há igual a Jesus na sua grandeza. Uma edição da Enciclopédia Britânica usa 20.000 palavras para descrever a pessoa de Jesus. Essa descrição ocupa mais espaço do que a que descreve Aristóteles, Cícero, Alexandre, Júlio César, Buda, Confúcio, Maomé, Napoleão Bonaparte e outros. Eis o que disseram sobre Jesus algumas personalidades conhecidas. Rousseau disse: conseguir inventar ou criar a história de uma vida como a de Jesus seria um milagre maior do que foi a sua existência real. Napoleão disse: ele que cobriu de guerra a metade da Europa, escreveu no seu diário no final da vida: com todos os meus exércitos e generais, por 1/4 de século, não consegui subjugar nenhum único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por mais de 2000 anos. Aleluia! Cristo, somente Cristo. Ao conhecido historiador H.G. Wells foi perguntado: quem mais influenciou e marcou a história? O historiador respondeu que, considerando a grandeza de uma personalidade, conforme os aspectos históricos, a pessoa de Jesus Cristo está em primeiro lugar. Eu te falei o que disseram sobre Jesus grandes homens, grandes personalidades, grandes filósofos, mas eu quero te dizer o que a Bíblia ensina sobre Jesus. E isso vale mais do que qualquer homem tenha dito a respeito de Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é maior que tudo. Só na Epístola de Hebreus nós encontramos as seguintes afirmações: Jesus é maior que os anjos, Jesus é maior que o sacerdócio de Arão, Jesus é maior que as revelações do Antigo Testamento, Jesus é maior que todos os santuários e sacrifícios do Antigo Testamento, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quero pontuar para você também que Jesus é uma personalidade incomparável, além da sua grandeza, na sua santidade. Você conhece a oração que o próprio Jesus nunca orou? Trata-se da oração do Pai Nosso. Jesus a ensinou, mas ele próprio não a orava, porque não havia necessidade, não havia principalmente razão de ser do pedido: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus era santo. Jesus não tinha culpa, Jesus não tinha pecado, Jesus é o único santo verdadeiro, completamente puro. Por isso, Jesus nunca teve de arrepender-se de coisa alguma que ele tivesse feito. Por essa razão, ele nunca precisou pedir perdão pelos seus próprios pecados, nem pedir desculpa a outras pessoas. Jesus sempre se humilhava no lugar dos outros. Ele levou sobre si as suas culpas, as minhas culpas, os nossos pecados. Mas Jesus orou: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha pecado, por isso ele era santo, justo e intercedia pelos pecadores. E hoje ele está à direita do Pai intercedendo por você, que entrou aqui no templo da Terceira Igreja Batista de São Mateus. Hoje é o dia, essa é a noite, essa é a hora em que o Senhor quer colocar você no caminho. Não é o caminho para ser o homem mais famoso, mas é o caminho para ter o nome escrito no livro da vida. Não é o caminho para que você seja o homem mais rico, mas é o caminho para você ter um lugar nas mansões celestiais, para você ser filho do dono do ouro e da prata, para você não precisar de riqueza alguma para te fazer felicidade, porque quem faz o homem feliz não é esposa, quem faz a mulher feliz não é marido, quem faz o ser humano feliz é Jesus, porque Ele é tudo em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus orou pedindo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus não tinha pecado, ele era santo, ele era justo. A mulher de Pilatos mandou dizer para o marido assim: não te envolvas com este justo. Diga justo. O próprio Pilatos teve que admitir: não vejo neste homem crime algum. Diga crime algum. O malfeitor na cruz exclamou: este nenhum mal fez. Diga, nenhum mal fez. O centurião romano junto à cruz teve de concordar. Glória a Deus. Vou repetir. O centurião romano junto à cruz, depois de tudo que viu, ele teve que admitir, ele teve que concordar. Verdadeiramente, este homem era justo. Aleluia! Eu estou falando de Jesus, Cristo, somente Cristo. Não existe outro para preencher o vazio do teu coração. Não existe outro onde você possa depositar a tua fé. Não existe outro que permaneça eternamente. Só Jesus. Eu quero dizer para você, meu querido, nessa noite, que até os demônios reconhecem Jesus como único, como santo. Os demônios disseram: bem sei quem és o santo de Deus. Resumindo, Jesus Cristo não teve pecado, ao contrário de todas as outras pessoas, dos fundadores de todas as religiões que já existiram. Jesus é o único santo verdadeiro. Quem vive com Jesus não teme a vida, não teme a morte, porque sabe que quando morrer, apenas vai mudar de residência, vai passar a morar junto com Jesus. Talvez você diga assim: eu estou com 58 anos, estou frustrado, até hoje não tenho minha casa própria, não formei nenhum filho na universidade. Talvez você diga: eu estou com 60 anos e não tenho uma vida financeira estabilizada. O Senhor quer que prosperemos aqui. O Senhor quer para nós uma vida de bênção, de alegria, de conquistas, de vitórias. Mas eu quero dizer para você que o crente, ele não tem outra opção. Ou ele vence, ou ele vence. Sabe por quê? Nós não somos cidadãos deste mundo. É uma coisa muito louca, santamente doida, você viver nesse mundo sabendo que você não é desse mundo. E sabendo que não é ET. Dá uma cutucadinha carinhosa no teu irmão e diga assim: você não é ET, mas você não é desse mundo. Nós não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos ensaiando para o céu. Mas nós temos que aprender a viver com um olho aqui e outro na eternidade. Tem muita gente muito preocupada em triunfar aqui na terra. Muito preocupado em ajuntar tesouro aqui na terra. Muito preocupado em ganhar para si, em fazer para si. Havia um homem assim numa parábola que Jesus contou na Bíblia. Ele queria tanto, tanto, tanto. O quartinho que ele guardava as riquezas era tão pequeno. Ele começou a fazer celeiros enormes.
encher de bens. E o Senhor disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que você está preparando para quem será? Olha, a morte nivela todos nós. Do pó viemos, ao pó tornaremos. Você tem um bom carro? Parabéns. Você conquistou e eu desejo que você tenha mais de um bom carro. Você tem uma boa casa? Glória a Deus por isso, porque a Bíblia fala que o justo vai prosperar. Glória a Deus. E eu desejo que você tenha mais de uma boa casa. Mas também a Bíblia fala que nós não podemos amar a riqueza. Também a Bíblia fala: miserável é o homem que espera em Deus só para essa vida. E tem gente entrando na casa do Senhor, olhando para as mãos de Jesus, olhando o que Jesus tem para mim. Você precisa entrar na casa do Senhor e olhar para o rosto de Jesus. Você precisa entrar na casa do Senhor e olhar para a cruz de Cristo. E olhar para Jesus, não para o que Jesus tem para te dar, mas para o que Jesus fez por você. E dizer: Jesus, eu te amo porque tu és amor. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. A tua esperança está em Jesus. Não se iluda achando que essa é mais uma noite na sua vida. Você não sabe se a próxima noite vai existir na sua vida. Não se iluda nessa noite. A mensagem de Deus para você é Cristo, somente Cristo. Quero pontuar ainda mais um aspecto onde a personalidade de Jesus é incomparável. É incomparável na grandeza, na santidade e é incomparável no seu amor. 1 João 3,16 fala assim sobre Jesus: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a prova do eterno, imutável, inescrutável amor de Deus por um mundo perdido, por causa de cada um de nós. O sangue de Jesus derramado no Calvário é a garantia do amor de Deus para com as pessoas sobrecarregadas de culpas, cansadas de sofrer, distantes de Deus. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, verso 8. Quem está ligado, dá um glória a Deus. E nós lemos, como já lemos e quero repetir: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. A morte de Jesus no Calvário é a prova do eterno, imutável cuidado e amor de Deus por nós. A garantia do amor de Deus por nós está no sangue vertido no Calvário. Eu não sei o que disseram para você hoje, eu não sei o que disseram para você ontem ou na semana passada. Eu não sei se disseram para você que você não vale nada. Talvez você tenha ouvido alguma coisa do tipo assim: você é muito ruim. Talvez tenham dito para você que seu coração é mau. Talvez tenham dito que você é burrinho, que você não vai vencer na vida, que você não vai casar, que você não vale nada, que você não tem valor, que você já tentou 3 vestibulares e não passou, que você não dá para nada nessa vida. Eu quero dizer uma verdade para você nunca mais esquecer. Eu quero dizer para você quanto você vale. Ah, pastora, a senhora não me conhece, mas eu conheço a Bíblia. Eu quero dizer para você que você, não por você, mas pela graça, você vale o sangue de Cristo no Calvário. Você vale o sangue de Jesus vertido no Calvário. O sangue de Jesus no Calvário foi por sua causa, porque estava na história, na mente de Deus, essa noite aqui. Eu tive muitas dificuldades para estar aqui. Primeiro meu marido disse: eu não vou, você vai sozinha. Depois eu disse: liga para o pastor Adonias e diz para ele que eu não vou. Depois eu fui pastoreada para poder conseguir vir para cá. Sabe por quê? Porque a vida do crente é de muita luta. É de muita luta. Uma das frases mais mentirosas que existe é pregada por uma igreja aí: pare de sofrer. Mentira! Mentira! Ninguém para de sofrer aqui nesse mundo. Você vai parar de sofrer no céu se você aceitar Jesus hoje. Senão vai sofrer eternamente no inferno. Esse negócio de pare de sofrer não existe. Mas quem sofre com Jesus, conhece Jesus de perto. Faz orações que só são possíveis na hora da dor, do sofrimento.
Vê Jesus de uma maneira que só se vê na hora da dor, do sofrimento. Conhece Jesus de perto, não só de ouvir falar, não só de ler sobre Ele na palavra. E eu entendi de Deus, que Deus tinha para mim aqui uma resposta que eu preciso. Eu entendi de Deus que Deus queria trabalhar comigo aqui em São Mateus, nessa igreja. E eu entendi de Deus que o inimigo queria me impedir de vir aqui, porque era com essa palavra, não por causa de mim, mas essa palavra que foi dada a mim, pela misericórdia, que você hoje ia sair do caminho do inferno para trilhar o caminho de Jesus. Por isso eu disse, eu vou. Por isso eu disse, eu vou. Por isso eu disse, Deus, a minha mente não é ocupada com mais nada, a não ser com o fato de que o Senhor quer salvar vidas nesta noite. Eu estou aqui por causa de você. Jesus foi à cruz por causa de você. Eu não preciso conhecer você para dizer que você é amado, porque ninguém pisa nessa terra, ninguém passa por essa terra, ninguém passa por esse planeta sem ser amado por Deus. Não existe quem tenha passado pelo planeta Terra sem ser amado por Deus. Deus ama você. Pô, mas minha vida está uma desgraça. Deus ama você. Mas está dando tudo errado. Deus ama você. Mas eu perdi minha mãe, eu também perdi a minha. Deus me ama e ama você. Mas um dia meus filhos vão morrer. Os meus também vão. E Deus me ama e ama você. E Ele é inquestionável. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele não erra nunca. A Bíblia não mente e Deus não falha. O que você tem que garantir hoje é a salvação tua e da tua família. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ainda que essa palavra tenha sido dita para um carcereiro, naquele momento do terremoto, ela se aplica muito bem na nossa questão espiritual. Porque quando Jesus salva alguém numa casa, Ele quer fazer desse alguém um missionário dentro da sua própria casa. Só tem você salvo na tua casa, então pode começar a se preparar para colher. Porque é você que Jesus vai usar. Coloque-se nas mãos de Deus. Não pense em sofrer. Não pense em morrer. Pense em viver. Pense em produzir. Pense em levar para as pessoas a verdade. O único caminho. O que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo. Jesus, como Filho de Deus, era o único que poderia morrer pelos seus e pelos meus pecados. Ele o fez também, especialmente por você. Em todas as outras religiões, procuramos em vão por algo que seja comparável à morte de Jesus por nós. Mas o Senhor é amor em si mesmo. E amor é uma característica do seu ser. Por isso, Ele não pode separar-se do seu amor. Jesus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Esse amor começou quando Deus começou. E esse amor não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite, não há uma pessoa vivendo sobre a face da terra que não seja amada por Deus. Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus. Deus ama cada pessoa da mesma maneira. Deus não faz distinção. Isso significa que Ele não ama um mais do que Ele ama o outro. Agostinho definiu esse amor de Deus de maneira muito apropriada. Ele disse: Deus ama tanto a cada um de nós, como se não existisse ninguém mais a quem Ele pudesse dar o seu amor. Que coisa linda! Deus te ama tanto, como se não existisse ninguém mais a quem Ele tivesse que dar do seu amor. Jamais alguém poderá apresentar-se diante de Deus e afirmar: eu, durante o tempo que vivi na terra, não fui amado. Você não vai poder dizer: nunca me falaram que só Jesus era o caminho. Porque a Igreja Batista de São Mateus abriu as suas portas com fidelidade à Bíblia para dizer para você que é Cristo na sua vida
somente Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou profundamente convicta de que quando os perdidos chegarem diante do trono de Deus e virem o Cordeiro de Deus, eles ficarão perplexos por não terem aceitado o amor que Jesus lhes ofereceu. Se existisse apenas um único pecador perdido nessa terra, Deus, em seu amor ilimitado, teria feito por ele o que fez por todas as pessoas do mundo. E ele o fez através de seu Filho Jesus. Quem está ligado, diga aleluia. Quem está acordado, diga glória a Deus. Martinho Lutero, com a sua linguagem forte, descreveu certa vez o amor de Deus com as seguintes palavras: Deus é um forno ardente, tão cheio de amor, que todo o céu e toda a terra estão envolvidos pelo seu calor. Shakespeare disse: perderei, quer viva, quer morra. O apóstolo Paulo tinha a mais absoluta certeza: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A única pessoa que teve vontade de morrer e que a gente pode dizer que tinha saúde emocional foi o apóstolo Paulo. Esse tinha vontade de estar com Cristo. Para ele era melhor estar com Cristo, porque ele conhecia de perto quem era Cristo. O apóstolo Paulo sabia que ganharia em qualquer circunstância. Quer vivesse, quer morresse, ele havia escolhido Cristo, somente Cristo. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso você deveria, impreterivelmente nesta noite, tornar-se um cristão. Porque sem Jesus você perde tudo, mas com Jesus você ganha tudo. Com Jesus você ganha paz em hora de conflito. Com Jesus você ganha alegria independente das circunstâncias. Com Jesus você ganha o batismo no Espírito Santo. Com Jesus você ganha dons espirituais. Com Jesus você ganha uma família. Com Jesus você ganha teu nome na palma da mão de Deus. Com Jesus você ganha teu nome no livro da vida. Com Jesus você ganha o respeito e o medão do inferno. O demônio vai ter medo de você, porque ele vai olhar para você e vai ver você coberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! Seja mais do que vencedor nesta noite, recebendo Jesus como seu Salvador. Talvez você seja um religioso, um filho de crente, um amigo de alguém dessa igreja. Talvez você diga: eu ando perto de Jesus. Talvez você diga: pastora, eu já sou quase crente. O tema da mensagem de Deus para você hoje não é Cristo, quase Cristo. O tema da mensagem de Deus para você nesta noite é Cristo, somente Cristo. Quase crente é quase salvo. Quase salvo é totalmente perdido. Quão doloroso deve ser alguém quase conseguiu emprego. Fiz tudo, era a minha vaga. Na hora de eu assinar, quase que eu peguei aquele emprego. Como deve ser triste comprar as passagens, preparar as bagagens e quase conseguir entrar no avião, mas vê-lo subir. Quão triste deve ser quase sobreviver a um afogamento. No entanto, como será terrível quase se converter, mas acabar no lago de fogo para toda a eternidade. Há verdades que são muito duras, não são minhas, e eu quero lhe dizer com o máximo de amor, porque essa igreja prega amor. Mas eu quero dizer para você que o inferno não foi preparado para mim nem para você. Ele existe. Ele existe. A Bíblia diz que ele foi preparado para Satanás e os demônios dele. Mas para você, Jesus foi preparar lugar para nós. Para nós está reservado o céu de luz, a presença de Jesus. Eu me separo de vocês na terça-feira, se Deus me permitir ficar aqui até terça com vocês. Não sei se vamos nos encontrar mais,
Mas todo aquele que crer em Jesus como Salvador, nós vamos nos encontrar no céu. Crente nunca diz adeus. Crente diz tchau. Até lá. No sepultamento da minha mãe, um pastor confortou muito meu coração, quando ele disse: a irmã Esther não morreu, porque quem crê em Cristo não morre, passa da morte para a vida. Ela simplesmente mudou-se de residência. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu falo para você, Cristo, somente Cristo, eu estou dizendo para você, vida, somente vida. Não há outra explicação. É vida aqui e é vida lá. Mas sem Jesus, é morte aqui. É você se sentindo sozinho no meio da multidão. E é morte eternamente. Tem sido dito que o inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Poderia-se dizer também que o inferno está cheio de quase cristãos. Tenha cuidado para você não ser quase cristão, pois ser quase salvo é ser certamente perdido. Nietzsche, chamado o grande filósofo do ateísmo, escreveu a um amigo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sabe o que Nietzsche escreveu? Eu sei que se não o encontrar, Jesus, não terei respostas para a minha vida. E no final de sua vida, durante a qual ele rejeitou a Cristo, ele escreveu: ai daquele que não tem um lar para depois da morte. Cristo, somente Cristo. Você sabe por quê que eu tenho autoridade do alto para chegar aqui e dizer para você que a solução para a tua vida é Cristo, somente Cristo? Porque não existe na história nenhum líder religioso, nenhum dos canonizados da história que tenha entrado e saído desse mundo como Jesus. Ninguém entrou nesse mundo como Jesus entrou. Nenhum papa, nenhum pastor, nenhum missionário, ninguém entrou nesse mundo como Jesus entrou. Não precisou que um espermatozoide fecundasse um óvulo, que um homem se deitasse com uma mulher, e ainda assim, Jesus deixou seu trono de glória e foi alimentado em placenta por líquido amniótico durante 9 meses. Nasceu de uma virgem. Quem você conhece que nasceu assim? Quem você conhece que foi gerado assim? Eu quero dizer para você que Jesus é santo, santo, santo. Aleluia! Uhul! Jesus. Também quero dizer para você que você pode pesquisar a morte de todos os canonizados da história. Você não vai encontrar ninguém que tenha saído desse mundo da forma que Jesus saiu. Enrolaram Jesus em 25 metros de linho. E eu fico imaginando, testa, olho, nariz, né? Até pé. Enrolaram Jesus em 25 metros de linho. Colocaram sobre o corpo de Jesus 30 toneladas de aroma. Não era formol naquela época. Colocaram Jesus no túmulo, uma pedrinha de 1,5 toneladas. 30 quilos de aroma, uma pedrinha de 1,5 toneladas. E 2 bocó para pagar o maior mico da história, tomar conta do corpo de Jesus. Isso é um chimpanzé, isso não é um mico, né? Para tomar conta do corpo de Jesus. E eles estão lá, tomando conta do corpo de Jesus. E Jesus simplesmente aparece. Mas não apareceu para o ricaço da época. Não apareceu para o homem muito culto da época. Não apareceu para o senador fulano de tal. Não apareceu para o presidente fulano de tal. Nem para o deputado tal. Ele apareceu para uma mulher que não tinha valor. Uma mulher que teve 7 demônios no corpo, mas que Jesus libertou. Ele apareceu para aquela que ninguém dava valor. Ele apareceu para Maria Madalena. Aleluia! E quando foram procurar Jesus, a resposta foi: não está aqui, ressuscitou, matou a morte. Matou a morte. Diga aí, a morte morreu. E aí Jesus pode ir lá no inferno,
pisar na goela do diabo e perguntar para ele: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua vara de ponta de ferro que fere? Eu venci a morte, para que todo aquele que entrasse lá na igreja batista, terceira igreja batista de São Mateus, e escutasse que é Cristo, somente Cristo, vencesse a morte também. Glorificado seja o nome do Senhor. Isso foi por causa de você. Ninguém entrou nesse mundo como Jesus. Ninguém saiu desse mundo como Jesus. Eu não estou inventando, isso está na palavra de Deus. E há provas arqueológicas que eu faço questão de não mencionar, porque se você precisa de prova é porque você não tem fé. E o que salva é você se arrepender dos seus pecados e depositar a sua fé em Jesus. Onde ele está agora? À direita de Deus, intercedendo por você. Podem existir trilhões de Franciscos na face da terra. Se tem algum Francisco aqui, Deus sabe quem é você, Francisco. Podem existir trilhões de Marias. Se existe uma Maria aqui, que ainda não tem Jesus como Salvador, Jesus intercede por você na tua personalidade. Ele sabe quem é você desde o ventre da sua mãe. Cristo, somente Cristo. Para terminar, eu quero dizer para você que só Ele pôde dizer: eu sou. Porque só Ele amou a ponto de morrer por você. Ressuscitou para que você tivesse vida após a morte. Nós morremos com Ele ressuscitaremos no último dia. Repita, igreja: Cristo, somente Cristo. Porque só Ele é santo, poderoso, porque Ele te ama como ninguém é capaz de te amar. Ele diz lá em Jeremias, capítulo 31, verso 3: com amor eterno eu te amei. Jesus diz: com amor eterno eu te amei. E Ele diz: o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele diz que as ovelhas dele, ninguém vai arrebatá-las das suas mãos. Existe um hino lá do meu tempo, sabe, lá de 62, lindo. Não vou cantar por respeito e misericórdia dos irmãos, mas que diz assim: Cristo. Eu acho que o senhor deve saber muito bem esse hino. Eu acho. Ele diz assim: Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar esse amigo sem par? Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Que você possa dizer a partir de hoje: na minha vida é Cristo, só Cristo, somente Cristo. Eu não sou dono de mim mesmo, eu não tenho vontade própria, porque Cristo me ama e Ele tem o melhor para mim.